Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a leitura da Bíblia Sagrada. Meu nome é Tarek Souza e hoje vamos ler juntos o capítulo 49 de Jeremias. Vamos lá? A condenação dos Amonitas. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos Amonitas: Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada, e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom. A cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá. Vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro, sem rumo. Moloque, o Deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês, e todos fugirão. Correrão para salvar a vida, e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. A condenação de Edom. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom: Será que o povo da cidade de Tamã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: Se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bósra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Então eu disse: Recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: Reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas, embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse: Cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolhi governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção num plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom.
Escutem o que eu vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados, e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bósra como uma águia que, com as asas abertas, se atira lá do alto contra sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. A condenação de Damasco. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: os moradores das cidades de Amate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como o mar, e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade, que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco, e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. A condenação de Quedar e de Azor. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar. Destruam essa tribo do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Elão é condenado. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles. Mandarei exército contra eles até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. É isso, pessoal. Tivemos aí o capítulo 49, do livro de Jeremias. E vejam que é uma sequência de mensagens de Deus enviadas para diversos povos daquela região. Foram os egípcios, os filisteus, depois o pessoal de Moabe, agora nesse capítulo os amonitas, o pessoal da cidade de Quedar e de Azor, Edom, Damasco e por fim Elão. Para todos esses povos, Deus deixa claro que vai despejar sobre eles a sua ira, a sua espada da morte. E em muitas passagens nós também vimos que há uma mensagem de esperança, que ao final Deus vai resgatar também os povos desses países e dessas cidades. Trazendo para os dias de hoje, entendo que é essa mensagem de esperança que deveria ficar conosco sobre esse capítulo. Uma mensagem de que no futuro tudo dará certo, Deus estará no controle
absoluto sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Era isso, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Deixe o seu gostei e até o próximo capítulo.